Eu te pus como luz para os gentios, para a salvação até os confins da terra. É isto que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 47. Você sabe a que luz Lucas faz referência? É sobre isso que nós iremos tratar agora na lição de número 2 da nossa querida EBD. Permaneça aí conosco. Olá, queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estaremos estudando a lição de número 2, a segunda lição do penúltimo trimestre das Escolas Bíblicas Dominicais deste ano de 2026, onde nós estamos estudando sobre a Igreja dos Gentios. Sim, esta igreja sobre a qual nós estaremos estudando desde a sua chamada missionária até a consolidação do Evangelho entre todos os povos, para fazer notório e cumprir aquilo que o próprio Senhor disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, onde os seus discípulos com a igreja receberiam a virtude do alto e eles seriam testemunhas do Senhor em toda Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pois é nessa esfera evangelística que nós estaremos estudando esta lição de número 2, cujo assunto ou tema é: a porta da fé se abre entre os gentios. Nós vimos aqui que a ilha de Chipre é a porta inicial, onde o evangelho contempla ali em massa, por assim dizer, os gentios que agora são alcançados pela mensagem salvífica proveniente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta ocasião, nós sabemos que a lição trata-se basicamente daquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos, a partir, digamos que do capítulo de número 13 até o capítulo de número 28, tendo em vista que este livro, escrito pelo único escritor gentio dentre todos aqueles que foram usados por Deus para escrever esses livros canônicos neotestamentários, portanto do Novo Testamento, faz alusão. E eu e você somos a continuidade de Atos dos Apóstolos, uma vez que ele não tem um caráter conclusivo, porque eu e você fomos designados por Deus para dar continuidade a esta missão que nós chamamos de grande comissão. Na lição de número 2, que é a lição de hoje, nós vemos o texto áureo que já está aí na sua tela. E o texto áureo está escrito lá em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 47. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos 13, 47. A verdade prática, ela também está aí na sua tela e nos diz o seguinte: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Muito bem. Esta lição, ela consiste e ela está estruturada em 3 tópicos. E cada um dos tópicos faz um apontamento para um objetivo maior. Isto não quer dizer, temos falado aqui repetidas vezes, que você não está livre para planejar e tentar alcançar outros objetivos conforme a sua realidade local. Mas o que está exposto pelo pastor Wagner Gabi, que é o comentarista desta atual lição, nos diz assim: explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. O objetivo de número 2 é verificar ao aluno o impacto do Evangelho em Antioquia da Pisídia. E, por fim,
fornecer ao aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. Muito bem. E este primeiro bloco está estruturado em 3 subtópicos muito importantes, através dos quais nós batalharemos, e você também, professor, aí em sala, batalhará para alcançar os objetivos propostos, né? O primeiro é a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O primeiro subtópico é o envio missionário e o avanço da palavra. O segundo, o confronto com as trevas e a vitória do evangelho. E, por fim, confiando no poder transformador do evangelho. Muito bem, como você acabou de ver, a lição de hoje consiste praticamente na continuidade daquilo que nós estudamos no terceiro trimestre de 2024, quando o querido pastor José Gonçalves escreveu de uma forma detalhada, pormenorizada, quanto à igreja de Jerusalém, que predominantemente veio até o capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, quando nós estudamos sobre o concílio, ou primeiro concílio da igreja em Jerusalém, quanto àquelas discussões doutrinárias. E a partir de hoje nós estamos agora estudando uma igreja agora constituída predominantemente por gentios, aqueles que não são de origem israelita ou não fazem parte de uma abrangência da promessa que fora feita a Abraão de forma direta. E nós vemos aqui que tanto quanto o Senhor teve e tem um plano de salvação para Israel, o Senhor também tem um plano de salvação para todas as demais nações. É só uma questão de ordem, e nós estamos enfatizando e evidenciando isso porque há muitas pessoas que pensam que os gentios ou aqueles que não fazem parte de forma direta da promessa realizada a Abraão são salvos tão somente por causa da rejeição dos judeus. Isto não é verdade. Nós vemos que o plano de salvação do Senhor é para todas as nações, conforme está em Atos capítulo 1, que o Senhor quer que todos sejam alcançados e esse evangelho seja pregado até os confins da terra. E nós vemos que inúmeras perseguições, inúmeras diásporas aconteceram, mas tudo isto ocasionou ou resultou na propagação ainda maior do Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação. Para comentar esta importantíssima lição, já estão aqui conosco nossos queridos pastores e amigos, pastor Moisés Moura e pastor Davi Arruda, que está aqui de volta outra vez para somar e contribuir neste contexto. Pastor Davi Arruda, seja bem-vindo outra vez, estávamos com saudade de verdade, viu? Amém, pastor Elias, Pai do Senhor, pastor Moisés Moura, cumprimentar a todos que estão assistindo. Quero dizer que é uma satisfação poder estar aqui de volta, retornar aqui e comentar essa lição maravilhosa. Pastor Moisés Moura, seja bem-vindo outra vez, sua presença aqui muito nos alegra para nós somarmos no crescimento do reino de Deus. Pastor Elias, a paz do Senhor, aos amigos, cumprimentamos com a mesma paz. E pastor Arruda, né, Davi Arruda, como bem disse pastor Elias, nós já estávamos com saudade, né, e fazer ciente ao amado que nós oramos muito por sua vida aqui, e é um prazer tê-lo novamente conosco nesta mesa. E estamos hoje diante de uma lição que nos ilumina, né? Nós que temos a responsabilidade na transmissão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e essa lição ela traz para nós um impulso, né? Importante e relevante pelo assunto que ela se propõe a tratar.
Muito bem. Nós vimos, pastor Moisés, pastor Davi, a partir da primeira lição deste terceiro trimestre que o Senhor ele tem um plano de salvação para Israel, mas também tem um plano de salvação para todas as demais nações. E nós vemos que o evangelho até então, nós vemos ali Atos capítulo 10, Atos capítulo 11, o evangelho está, digamos que preso, entre aspas, mas aqui está, digamos que evidente apenas em Jerusalém. Mas quando você vê capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1 mesmo, o texto nos diz assim que foi escrito pelo Dr. Lucas, né, pastor Moisés, conforme o próprio apóstolo Paulo chama ele de amado médico, ou médico amado. No versículo 11, a partir do versículo 1, diz assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Eles muito se alegraram ao ponto de entender que havia necessidade de enviar lideranças para, digamos assim, liderar as atividades missionárias que estavam em explosão em Antioquia da Síria. E nós queremos evidenciar aqui, neste momento, que tem duas Antioquias aqui, às quais o texto faz referência. Inicialmente, Antioquia da Síria, que é a base, que é o ponto inicial das 3 principais viagens missionárias do apóstolo Paulo, bem como também o término, porque é de lá que ele sai, é de lá que ele é enviado, é lá que ele recebe a imposição de mãos, em Atos capítulo 13, mas é para lá que ele retorna também prestando relatórios. Enfim, quando os apóstolos em Jerusalém estão sabendo que a igreja de Antioquia da Síria está numa proeminência evangelística e missionária, eles enviam Barnabé para liderar aquele trabalho. E eu quero só dar continuidade aqui a essa diferença, porque esta é a Antioquia da Síria, o ponto de partida inicial das viagens missionárias, e a outra Antioquia é a Antioquia da Ásia Menor, que ficava na região da Galácia, uma das 4 principais cidades da região, chamada também de Pisídia. Daí o nome Antioquia da Pisídia, que é onde também o apóstolo Paulo e Barnabé pregaram o evangelho com toda ousadia e autoridade. Eles saem daqui de Antioquia da Síria, e eles vão até Seleucia e vão para Salamina, que é a primeira cidade da ilha de Chipre. E nós queremos evidenciar aqui aos nossos amados irmãos e ouvintes, aqueles que estão nos assistindo agora, que o primeiro tópico da nossa lição consiste nas atuações do apóstolo Paulo e Barnabé, e com eles também João Marcos, até então, na ilha de Chipre. O segundo tópico consiste nas atuações de Paulo e Barnabé, já na introdução da região da Galácia, que é em Antioquia da Pisídia, e por fim o tópico 3, que estará lá no nosso terceiro bloco, consistirá na atuação missionária de Paulo e Barnabé, tanto em Icônio, Listra e Derbe. E já começando aqui com o pastor Moisés Moura, nós vemos, pastor Moisés Moura, que o avanço missionário na propagação, na preconização da palavra de Deus, teve uma porta e a porta aberta, né? Nós vemos que esta porta ela é assim falada porque os próprios feitos sobrenaturais que acontecem ali são uma espécie de chancela, de confirmação de que o Senhor estava naquele negócio, que o Senhor estava naquela viagem missionária, onde o próprio Espírito Santo disse à igreja em Antioquia da Síria: separai-me a mim, Saulo, ou aliás, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E nós vemos aqui a partir do subtópico 1, que o envio missionário e o avanço da palavra de Deus foi uma realidade na ilha de Chipre. Nos fale, pastor Moisés Moura, sobre os
ocorridos aqui que aconteceram na ilha de Chipre ali como algo que resultaram em salvação de vidas por verem a manifestação do Senhor. Pastor Elias, pastor Davi, demais ouvintes, nós precisamos ter em mente que o foco da lição, propriamente dita, é a ênfase na expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Partindo desse entendimento, não é por demais a gente voltar um pouco, né? E tudo começa no Pentecoste. Exato. Né? Tudo começa no Pentecoste, com o discurso de Pedro ali, com os estrangeiros que ali estavam e o alcance do Evangelho já a partir daquele momento. Mas nós também não podemos esquecer que nós estamos num período de transição, né? Onde nós temos aí a tentativa de afirmação do Império Romano, né? Que está incorporando toda a cultura grega, todos os costumes gregos, e aí a gente tem toda uma situação histórica aí, né? E a partir de então, nós vemos que, concomitante a isso, a gente tem uma explosão, né, do Evangelho de nosso Senhor e Jesus Cristo, não obstante a perseguição, porque eles estavam debaixo de perseguição, e foi exatamente a perseguição ou a diáspora, né, como se bem coloca historicamente, que fez com que o Evangelho chegasse em Antioquia da Síria, né? E a partir de então, como bem disse o pastor Elias, Barnabé é enviado e o movimento evangélico ali, o movimento cristão ali, aliás, é onde primeiramente os seguidores do Nazareno, ou da seita do Nazareno, como se dizia na época, são chamados de cristão, né? Houve-se a necessidade de que mais alguém pudesse ajudar ali, e então Barnabé recorre a Paulo, e Paulo passa uma temporada com ele ali, o trabalho cresce, então a igreja dirigida pelo Espírito Santo, é bom que se diga isso, porque desde o início o escritor de Atos do Apóstolo vem fazendo questão de mostrar que a direção aqui é do Espírito Santo, e os irmãos ali dirigidos por Espírito Santo, então resolvem cumprir o ID de Jesus, né? Tendo em mente exatamente a importância do ID, então levanta a Barnabé e a Saulo, e aqui no capítulo 13, versículo 4, vai dizer que enviados pelo Espírito Santo, então a igreja ora por eles, enviam, e eles descem e vão para a região da Seleucida, né? Na ilha de Chipre, e o primeiro lugar que eles aportam é em Salamina, né? E em Salamina nós temos aqui a primeira parada missionária, né? O primeiro ponto onde se inicia uma trajetória que começa ali, mas chega até nós, né? A gente não pode esquecer disso, né? A gente não pode esquecer disso. Então veja só, dali eles anunciam o Evangelho, e é interessante que o primeiro lugar que eles vão é para a sinagoga, né? Sinagoga era onde os judeus se colocavam ali para anunciar o Shema divino, para orar pelo interlocutor, por aquele a quem Deus iria iluminar com a palavra. E Paulo, chegando ali como um bom expositor da palavra, meu irmão, ele não se conteve, ele queria pregar na sinagoga, né? E ele foi e fez uma exposição ali maravilhosa, né? E nós vemos que a partir daí, né, nós vimos o cumprimento da palavra escrita pelo próprio Paulo, né? Que o Evangelho, ele não era só dos judeus, mas era também do grego e dos romanos. E aí a gente tem toda uma iniciativa de Paulo, Barnabé, acompanhada por João Marcos, dando o pontapé inicial naquilo que nós chamamos de a empreitada missionária. Muito bem. Pastor Moisés falou aqui em Salamina que foi o primeiro ponto de atuação desta primeira viagem missionária empreendida por Paulo, até então Saulo e Barnabé, e também o sobrinho de Barnabé, João Marcos, que estava ali acompanhando. E nós queríamos pedir aqui o nosso
nosso irmão Albert para que exibisse, por favor, na tela aí um mapa que esta lição, ou estas lições, na verdade, elas têm uma compreensão muito também visual, a partir desses mapas pelos quais nós podemos compreender e fazer uma associação com o texto que nós lemos, tá bom? Nós vemos aí no lado direito da sua tela, do lado direito, na parte inferior, Antioquia. Essa Antioquia você vê o nome Síria em caixa alta, porque se trata Síria, a região aí, o país aí onde está a Antioquia, próximo a Salamina, para onde Paulo desce e vai até o porto, né? Aliás, até Seleucia. E aí ele vai para Salamina, sobre aquilo que o pastor Moisés acabou de falar, que é a primeira viagem, o primeiro ponto de atuação missionária na ilha de Chipre. Eles saem de Salamina e vão para Pafos aí, né? Para Pafos. Então, você vê aí a ilha de Chipre, ao sul da Ásia Menor. É justamente esta ilha, mais propriamente esses dois pontos, a chegada e a saída, que é Salamina e Pafos, onde consistem as atuações missionárias desse momento inicial, onde a lição está tratando mais propriamente no tópico 1. E agora no subtópico 2, voltando aqui, pastor Davi Arruda, nós vemos que em Pafos, Paulo chega ali com toda a ousadia de Deus, pregando o evangelho, mas ele encontra ali um verdadeiro confronto. E nós sabemos que pregar ou se dispor a pregar o evangelho é estar disposto a confrontos espirituais, né? Porque nós vemos ali que é um confronto com as trevas ali naquela ocasião. E nos fale sobre isso, pastor Davi Arruda. Muito bem, pastor Elias. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, né, por um todo, nós percebemos que há dentro do coração da igreja esse desejo de pregar, esse impacto missionário, né? E como disse o pastor Moisés, tudo começa em Atos capítulo de número 2, porque quem implanta este desejo de fazer missões, de pregar a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo, como deixa claro em Atos capítulo de número 13. E se nós analisarmos, o Espírito Santo ele é necessário, ele é indispensável, porque a obra missionária ela não é feita de apenas uma rota, um mapeamento ali, ó, nós vamos ali, vamos pregar aqui, não. A obra missionária ela é feita de fidelidade, de reverência, de obediência e principalmente sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, porque os confrontos, principalmente quando se envolve obra missionária, eles são inevitáveis, porque são confrontos na atmosfera espiritual. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós não estamos apenas citando textos bíblicos, na verdade, nós estamos declarando a palavra de Deus e dando ordens no mundo espiritual. E Paulo tinha essa sensibilidade, porque se nós analisarmos o texto do capítulo 13, pode até parecer que é algo normal. Mas Paulo, debaixo da sensibilidade do Espírito Santo, entende que, na verdade, aquilo era uma artimanha satânica para evitar a salvação daquela alma. Ora, veja aqui no versículo de número 7 do capítulo de número 13, o qual estava com o representante do país, isto o feiticeiro, que a Bíblia chama de falso profeta. Ou seja, muito provavelmente, este feiticeiro, este falso profeta, ele tinha algum tipo de influência sobre este homem. Então ele estava se utilizando ali para não perder a influência diabólica que tinha sobre ele. Ele estava evitando que ele ouvisse a palavra de Deus, porque ele sabia que se ele ouvisse a palavra de Deus e principalmente dos lábios de quem estava sendo pregado, ele não teria mais esta influência. Então, debaixo da ousadia do Espírito Santo, Paulo percebeu que aquilo não estava mais na atmosfera física da normalidade. Então aqui nós compreendemos que para fazer a obra missionária, primeiro, nós temos que estar ciente, ter a maturidade para entender que haverá estes confrontos, haverá estes levantes, e nós também precisamos entender que nós estamos carentes
necessitamos de estar cheios do Espírito Santo para vencer e combater estes confrontos. Muito bem. Pastor Davi, lembrando desta autoridade, desta ousadia com a qual nós devemos pregar o Evangelho, crendo que há confrontos com as trevas, todavia o Senhor nos garante a vitória, nós vemos em Atos capítulo 6, o primeiro mártir, por assim dizer, da igreja primitiva, que ocasionou em inúmeras perseguições, inclusive na diáspora de Atos capítulo de número 8, em Samaria, consequentemente em Cesareia, e depois partiu para Antioquia da Síria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 6, versículo 10, diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Olha só, com o poder e a ousadia do Espírito de Deus com que Estevão pregava e anunciava o Evangelho de Cristo Jesus. Mas, pastor Moisés, nós vemos aqui que a graça e a beleza da pregação do Evangelho é que o Evangelho, ele chega e ele destrói as indiferenças, as barreiras, as inimizades, e o Evangelho ele tem esse poder de conversão, poder de transformação, e foi justamente o que era o que estava acontecendo ali, com a ousadia e com o poder com que Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho em Pafos. Fale-nos desse terceiro subtópico, por favor. Pastor Elias, pastor Davi, o que inspirou a igreja em Antioquia da Síria a enviar Paulo e Barnabé para o campo missionário, né? Naturalmente, a confiança, né? Mas não somente a confiança, as suas credenciais apostólicas, né? Nós vemos que quando o Paulo chega em Antioquia da Síria, dentro de um ano houve uma revolução na cidade, o Evangelho cresceu absurdamente, a igreja se fortaleceu. Isto por quê? Quando nós estudamos a vida de Paulo, nós vamos ver que foram aproximadamente entre 17 e 18 anos no anonimato, depois da sua conversão, né? A gente vê, ele se converte em Damasco, tenta pregar, não deu certo, vai para Jerusalém, tenta pregar também não deu certo. Entre uma coisa e outra, ele passa 3 anos no anonimato na Arábia, depois ele vai para a sua cidade natal, e se não me falha a memória, o livro de Gálatas vai dizer que ele passa 14 anos, só 14 anos depois, né, ele volta para Jerusalém e é encontrado por Barnabé e levado a Antioquia da Síria. Então veja só que nós não estamos diante de um homem aventureiro, de um missionário qualquer. Nós estamos diante de um homem que estava preparado, né? Tinha profundidade nas escrituras. Além disso, ele tinha habilidade no falar, ele tinha competência na sua argumentação, e tudo isso dado pelo Espírito Santo. Foi uma capacidade que o Espírito Santo lhe deu. Então, a Bíblia diz que com essa capacidade, movido por esse sentimento missionário, ele atravessa toda a ilha de Chipre até chegar em Pafos. E olha que nós estamos falando de Chipre, um centro comercial, né? Vamos dizer assim, extraordinário da época, né? Quem passava pelo Mediterrâneo era parada obrigatória, tinha que parar em Chipre, né? E ele atravessa tudo, chega em Pafos. Primeira coisa, barreira que ele enfrenta, poderíamos dizer, foi a barreira do confronto. Ele se depara com Elimas, ele pregando, ensinando a palavra, e Elimas confrontando, né, o que Paulo ensinava. Elimas, que também era conhecido por Bar Jesus, né? E exatamente por conta disso, no momento em que Paulo está lá expondo a palavra, Paulo chega para ele e diz assim: ó filho do diabo, em contraposição ao seu nome, né? E aí a gente sabe o que aconteceu, ele ficou cego por um momento. E eu posso dizer para você assim, para nós aqui, que foi necessário. Exatamente. Aquele acontecimento foi necessário, porque a partir dali uma porta se abre.
né? A gente vê que, eu não sei nem se a gente pode dizer necessário, mas podemos dizer assim, uma ação do Espírito Santo ali, né? Fica melhor entendido, porque a partir dali abre-se uma porta. E nessa porta nós temos, vamos dizer assim, alguém de proeminência na cidade se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo. E aí isso aciona a curiosidade dos moradores, todo mundo quer saber por que o procônsul se converteu, né? E a Bíblia diz que todos da cidade afluíram para ali para ouvir o discurso de Paulo. Então, concluindo aqui, meus amados, é importante ressaltar que o comentador aqui, ele diz que a palavra de Deus, ela transforma mente, coração e vida, né? E ele diz mais que o Evangelho, ele ilumina o entendimento e renova o interior e produz frutos visíveis. Que maravilha, né? Que poder tem o Evangelho. Por isso que o próprio Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, né, do judeu, aliás, depois do grego e todo aquele que crê. Muito bem. Nós vimos, portanto, que neste primeiro tópico, as atuações missionárias da primeira viagem missionária ali, começando em Salamina, como estudamos, e findando ali na ilha de Chipre, em Pafos, com este confronto com as trevas. Todavia, o resultado ou os resultados foram exitosos, porque a própria mão do Senhor estava naquele negócio e as pessoas se maravilhavam ao ver os efeitos do Evangelho ou da pregação do Evangelho de Cristo. No próximo bloco nós estaremos estudando sobre as atuações agora de Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia, já chegando agora na região da Galácia. Nós estaremos agora num breve intervalo, mas em seguida estaremos de volta. Permaneça aí conosco. Olá, queridos irmãos, estamos de volta. Você que porventura tenha acabado de ligar aí a sua TV, nós estamos no programa Escola Bíblica Dominical, estudando a segunda lição do terceiro e penúltimo trimestre de 2026, onde nós estamos estudando sobre a porta da fé que foi aberta entre os gentios. E nesta ocasião nós estamos estudando predominantemente sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, por assim dizer, porém Barnabé estava junto e até um certo ponto João Marcos, filho da irmã Maria, é o escritor do Evangelho segundo escreveu Marcos, que foi o primeiro dos 4 evangelhos escritos. Nesta ocasião, no primeiro tópico, nós já aprendemos, ou no primeiro bloco, que eles passaram primeiramente pela ilha de Chipre, onde inclusive tiveram confronto ali com as trevas e tiveram que repreender alguém que tinha nome de filho de Jesus, mas na verdade foi chamado pelo apóstolo Paulo de filho do diabo. E em seguida eles pegaram a embarcação e foram para a região da Galácia. Mas antes de nós apresentarmos um mapa e você ver isto de uma forma mais explícita por meio do mapa e associar com o texto que está na sua lição, bem como em Atos capítulo de número 13 e 14, nós queremos agora fazer ênfase aí ao tópico e subtópico que nós iremos abordar agora no segundo bloco deste programa. O segundo tópico nos traz como assunto a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina.
Os 3 subtópicos que constituem este tópico é o seguinte: o primeiro é a exposição apostólica, que revela Cristo nas Escrituras, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade, e, por fim, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Muito bem. E eu peço agora que o irmão Albert coloque aí na tela, por favor, o mapa novamente, para que os nossos irmãos, se porventura entenderem que devem fazer um print aí da tela, né? Não sei se você esteja assistindo, quem sabe, pelo YouTube, por qualquer uma outra rede social, nas quais nós estamos também. E você pode contemplar aí que eles saíram por meio de navegação de Pafos aí, da ilha de Chipre agora, que está na região sul, ou está a sul da Ásia Menor, e agora eles pegam a condução rumo à região da Galácia, também conhecida como região da Pisídia, né? E eles chegam até Perge. Perge aí, como o primeiro ponto de contato dessa região, é exatamente o lugar do qual o sobrinho de Barnabé abandona. O texto nos diz assim que eles abandonam Paulo e Barnabé e retorna para Jerusalém, de onde ele tinha vindo também com eles. Eles passam por Atalia, Paulo e Barnabé continuam, mas é em Antioquia da Pisídia que propriamente eles agora retomam as suas atuações missionárias. E agora em Antioquia da Pisídia nós vemos o quanto o evangelho foi pregado aqui e iluminou aquele lugar, aquela região, por assim dizer. Pastor Davi, nós vemos que quando o apóstolo Paulo e Barnabé chegam em Antioquia da Pisídia, saíram de Antioquia da Síria já há algum tempo. Nós estamos tratando aqui de uma viagem missionária empreendida entre os anos 46 a 48 depois de Cristo. Portanto, todo esse contexto desta viagem, desde a sua saída, desde o envio da igreja de Antioquia da Síria até o retorno, onde eles prestam relatórios ali, trazem em Atos capítulo de número 15, subentende basicamente 2 anos de viagem percorrida aí, e alguns acreditam que foi um percurso, pastor Moisés, entre 1.500 a 2.000 quilômetros percorrido aí entre a pé e por barcos, né, ou navegações, enfim. Nós vemos aqui, eles chegam em Antioquia da Pisídia, a primeira cidade ou o primeiro ponto da atuação missionária na região da Galácia. E nós vemos aqui que eles se importaram em ir para a sinagoga, digamos que a igreja dos judeus, onde eles expuseram o evangelho também, aquilo que eles fizeram também lá na ilha de Chipre, né, o pastor Moisés abordou. Mas fale-nos desse primeiro subtópico aqui, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Muito bem, pastor Elias. Como nós já estamos trabalhando aqui, não é difícil você ler Atos dos Apóstolos e encontrar mensagens impactantes e milhares de almas aceitando a Jesus, impactos no que se diz respeito a curas e milagres. Isso se dá, claro, pelo Espírito Santo, mas também pela preocupação que os apóstolos tinham em ter uma exposição fiel da palavra de Deus. Se nós observarmos aqui o sermão do apóstolo, ele vai fazer um rastreamento histórico, mostrando que toda a história de Israel aponta para Cristo. Ele fala da ressurreição, que as promessas foram cumpridas na cruz. Ele fala sobre a salvação ou a justificação pela fé. Então observa que o conteúdo da ministração do apóstolo é um conteúdo rico que traz a ideia e a necessidade da salvação, apontando o pecado da humanidade. Então observe que estes impactos, que estas maravilhas, que este grande número de salvação se dava
também pela elaboração das mensagens que eles pregavam. Há um escritor, Oswald Smith, que ele escreve um livro chamado Paixão pelas Almas, um livro muito impactante. Você que gosta de uma boa leitura, depois pesquise. Ele traz um dado interessante, que penso que pelo fato do livro ter sido escrito há um bom tempo, esse dado já deve ter sido atualizado. Ele diz que existe pelo menos 7.000 igrejas no mundo que não ganham nenhuma alma por ano. E ele traz uma ideia interessante, que ele diz que há um problema nesta igreja. Há um problema em quem prega e muito provavelmente um problema no que eles pregam. Então, como vamos ter arrependimento, como vamos ter confissão de pecado, se não é dada uma mensagem que Cristo é apresentado com excelência, a sua obra é exposta de maneira bíblica e cristocêntrica. Então fica aqui uma lição para nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, que o impacto missionário, ele é dado também pela forma que vamos expor as Escrituras. Muito bem, muito bem. Esta ênfase feita pelo pastor Davi Arruda muito nos alerta quanto a esta necessidade de pregarmos, mas também como estamos pregando e o que de fato estamos pregando no que diz respeito à mensagem do Evangelho, uma vez que a mensagem do Evangelho ela confronta, uma vez que a mensagem do Evangelho ela gera desconforto em muitos ouvidos, em muitas pessoas. Pastor Moisés Moura, nós vemos que naquela ocasião, apesar de esta mensagem estar sendo empreendida debaixo da direção, da orientação do Espírito Santo e sendo executada no poder deste mesmo Espírito, há uma rejeição ali dos judeus, razão pela qual uma tristeza no apóstolo Paulo é revelada, e nós vemos que há um texto muito assim, um tanto quanto importante, em Atos capítulo 13, versículo 45 e 48, nos fala assim que no 46 os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Que multidão? As multidões que ficavam maravilhadas com a pregação da palavra de Deus e com os sinais e prodígios que estavam acontecendo. E aqui eu abro um parênteses só para evidenciar, pastor Moisés, o que o próprio Senhor fala em Marcos capítulo de número 16, quando o Senhor estabelece a ordenança que todos nós conhecemos da grande comissão, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, é nesse mesmo quadro de ordenança que está escrito: e estes sinais seguirão aos que crerem. Né? Estes sinais, que sinais? Os sinais que vão confirmar, pastor Davi, de que aquela mensagem que está sendo pregada, ela é legítima, ela é genuína, ela é verdadeira e, portanto, ela tem a chancela de Deus. A chancela de Deus são os sinais, os prodígios que ele mesmo opera. João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, sobrinho de Barnabé, que conheceu de perto a execução desta primeira viagem missionária, olha só, o último versículo de Marcos, ele diz assim, ó: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram, ou que se seguiram. Que coisa extraordinária. Então, se por um lado nós vemos que os judeus se encheram de inveja e ficaram antagônicos àquilo que estava sendo feito, pelo outro lado, no versículo 48, olha só, os gentios que eram considerados como uma escória da rejeição em relação à promessa, porque os judeus se sentiam seguros quanto à salvação. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Eu acho isso aqui fabuloso, pastor Moisés. Nos fale sobre esta rejeição dos judeus, razão pela qual a tristeza do apóstolo Paulo também é vista nesta incredulidade por parte deles.
pastor Elias, pastor Davi, a gente analisando assim com um pouquinho mais de cuidado o próprio discurso de Paulo na sinagoga, o próprio apóstolo ele fez questão de se referir a esse comportamento dos seus conterrâneos, né? Utilizando a própria escritura, o que já tinha sido profetizado a esse respeito. Por exemplo, no próprio sermão, no capítulo 40, né, Paulo vai dizer assim: notai, pois que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar, né? Então, vamos tirar aqui uma lição aqui. Ao mesmo tempo que os judeus se maravilhavam com o discurso de Paulo, né? Ele fez, como disse o pastor Davi aqui, ele fez toda uma retórica, né? Começa lá nos dias de Abraão, na descida ao Egito, passa pelo rei Saul, passa por Davi, chega a João e chega a Jesus com a pregação da salvação, e depois chega a ele próprio, né? Como aquele que foi enviado para os gentios, para pregar o evangelho. Mas, como bem ele disse, né? Que o evangelho era primeiro para os judeus, ele tentou fazer isso, né? Tentou fazer isso, mas não deu muito certo. Porque está lá em Romanos, né, 1:16. Exatamente. Não deu muito certo, por quê? Porque ele não fora chamado para esse ministério, né? Quando a gente vê aqui, por exemplo, o capítulo 13, o versículo 47, né? O próprio Paulo faz questão de enfatizar o que o Senhor disse a ele: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra, né? Então, os gentios, a Bíblia vai dizer aqui que os gentios, ao ouvirem isso, eles se maravilharam, né? E quando Paulo faz a despedida naquele sábado da sinagoga, a Bíblia diz que eles os acompanharam e Paulo vai instruí-los a permanecer na graça, no evangelho que os alcançou. No sábado seguinte, eles falaram: vem para a sinagoga novamente, faz aquele mesmo discurso que tu fizeste, nós queremos te ouvir novamente. E ele voltou lá e novamente fez o mesmo discurso. Aí sim ele se depara com um problema, né? Porque os judeus, talvez movidos pela inveja, algo do tipo, ou mesmo talvez pelo sentimento de entender que a promessa dizia somente respeito a eles, como bem o Senhor enfatizou inicialmente, eles se levantaram contra Paulo, contra Barnabé, né? Mostraram toda a rejeição deles em relação ao Evangelho, né? A rejeição ao Evangelho, e Paulo faz questão de mostrar, disse assim: olha, vocês estão rejeitando a palavra, mas era mistério dizer a vocês que primeiramente eu tinha que pregar a vocês, mas como vocês não querem, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou para os gentios, porque eles estão aceitando de bom grado o Evangelho, né? E assim foi, mas a gente precisa entender que isso fazia parte de um propósito soberano de Deus para a disseminação do Evangelho, né? E para aquele momento, o propósito de Deus para Paulo era isso, que o Evangelho chegasse aos gentios e chegasse até os confins da terra, né? Como o próprio Paulo queria ir pregar o Evangelho até os confins da terra, que se entendia na época que seria Roma a última fronteira afrontada, aliás, a última fronteira habitada, e ele queria chegar lá de uma forma ou de outra, nem que fosse preso. Exatamente. Né? Glória a Deus. Muito bem, pastor Moisés. Pastor Davi, uma vez que agora os judeus rejeitaram assim, no que diz respeito a esta ordem, aí o apóstolo Paulo percebe que agora ele vai se direcionar aos gentios, uma vez que agora os judeus não se enxergam conforme já foi lido aqui no versículo 46, uma vez que vocês rejeitaram e vocês não julgam-se dignos da vida eterna,
eis que nos voltamos para os gentios, e agora a porta da graça se abre aos gentios. E este agora não se achar digno aí, tem a ver com alguma coisa muito importante. Nos fale sobre isto, pastor Davi Arruda. Muito bem, pastor Elias. Pegando um gancho no que o senhor falou no começo do bloco anterior, algumas pessoas pensam que essa salvação para os gentios é um plano B do Senhor, né? Uma vez que nós só tivemos acesso a elas, ao entendimento de alguns, né? Por conta da rejeição dos judeus. Como o senhor bem disse, na verdade isto não ocorre assim. Essa porta da graça, na verdade, o intuito de Deus era que esta salvação fosse revelada através dos judeus, através de Israel, mas eles endurecendo o seu coração, rejeitando a palavra de Deus. E Estevão já havia mencionado essa dureza do coração deles, né? No capítulo 7, verso 51, ele diz que eles resistiam ao Espírito Santo como os pais deles haviam resistido. Porém, este evangelho que Paulo anuncia, que ele prega, que os judeus rejeitam, olha o que o texto diz. Paulo prega, as pessoas ouvem, olha o que diz respeito, o que diz o texto: creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E é interessante a gente observar essa questão do ordenado, né? Porque pode ter uma compreensão equivocada, como a questão da predestinação, que alguns foram predestinados para a vida eterna, outros para o inferno, como se não houvesse nada que pudesse mudar isso. Eu penso que a melhor compreensão deste texto está conforme diz aqui a nossa revista, na Bíblia de Estudo Pentecostal: e todos os que estavam dispostos para a vida eterna, ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado. Ou seja, essa possibilidade de salvação, ela é dada para todos os homens. Aí cabe ao homem se responder positivamente ou não, né? Aí entra aquela questão da suficiência e da eficiência. Ou seja, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele é suficiente para a salvação de todos os homens, mas ele só se torna eficiente na vida daqueles que creem e recebem o Evangelho. Muito bem. Nós vemos aí, e vale muito ressaltar neste momento outra vez que não se trata de uma predestinação aleatória, conforme o pastor Davi Arruda já falou, e sim, isso tem mais a ver com a disposição de reagir positivamente a esse chamado para a salvação em Cristo Jesus, porque esta predestinação, ela é coletiva, mas ela diz respeito à igreja e não propriamente a pessoas separadamente. E atente para isto, neste segundo tópico nós aprendemos que quando a igreja tem sensibilidade espiritual, quando ela responde com discernimento, com fé, ela inevitavelmente avançará na propagação e na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vemos aqui, portanto, a atuação do apóstolo Paulo e Barnabé na Antioquia da Pisídia, a primeira cidade de atuação da sua primeira viagem missionária na região da Galácia. Agora nós estamos findando o segundo bloco. Estaremos indo para um breve intervalo. Em instantes nós estaremos de volta estudando as atuações destes dois homens de Deus, tanto em Listra, em Derbe e em Icônio. Permaneça aí conosco, estaremos de volta em instantes. Olá, queridos irmãos, estamos de volta no nosso terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Estamos falando aqui da grande cidade de Marabá, Pará, Assembleia de Deus Missão, presidida pelo nosso querido pastor Marcos Melo, e a quem nós queremos direcionar nosso sincero agradecimento por esta
iniciativa ou por este trabalho que tem sido realizado em subsídio, por assim dizer, aos professores, aos coordenadores, aos alunos, a todos aqueles que amam aprender a palavra de Deus de uma forma sistematizada, em especial na escola bíblica dominical. E nesta ocasião, estamos estudando a lição de número 2, a igreja dos gentios, como um todo, mas mais propriamente a porta da fé que se abre aos gentios, começando em Chipre e indo para Antioquia da Pisídia. E por fim, agora neste terceiro bloco, nós estaremos estudando as atuações, digamos que finais da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Aquela viagem missionária que, já falamos, iniciou em Antioquia da Síria, onde eles receberam a imposição de mãos, o exercício de uma doutrina importantíssima, prevista em Atos capítulo 6, em Atos capítulo de número 13, entre outros textos da palavra de Deus. E agora aqui nós estaremos estudando o terceiro tópico desta importante lição, que será exibida aí agora na sua tela. Esse terceiro tópico é a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. O primeiro subtópico deste tópico é Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. E depois nós estaremos lendo ou estudando sobre Listra, os milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Derbe, justamente onde ocorreram as atuações finais nesta primeira viagem missionária, frutos que brotam da perseverança. Está previsto lá ou abordado em Atos capítulo 14, versículos de número 20 e 21. Nós sabemos que, já temos falado aqui, a pregação do evangelho da paz, a pregação do evangelho de Cristo, que é o evangelho salvífico, as boas novas, por um lado, ou em alguns, ela vai gerar desconforto, ela vai gerar inveja, ela vai gerar confronto, mas por um outro lado, em outros ouvidos, aqueles que reagem positivamente, certamente eles se maravilharão do poder desta palavra e ficarão extasiados pelas confirmações que vêm do alto, confirmando a legitimidade desta palavra que é pregada no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Moisés, nós vemos aqui que Paulo e Barnabé chegam em Icônio, e em Icônio eles vão novamente à sinagoga ali, e testemunhos ousados vêm à tona e enfrenta ali a oposição, porque nesse contexto não deixa de ter também aqueles que eram opositores ao evangelho genuíno. Nós devemos entender aqui que na primeira viagem missionária, pastor Moisés Moura, pastor Davi, é onde é mais enfatizado o confronto com os judaizantes, aqueles falsos convertidos, uns judeus parcialmente convertidos, onde estavam de alguma forma Paulo pregando o evangelho pela graça ali, pregando o evangelho onde alguém é justificado pela fé, e eles querendo ali acrescentar ou manter fatores da antiga lei como condições necessárias para a salvação. E nós vemos aqui que em Icônio o testemunho ousado é, digamos assim, um fator enfrentado pela oposição, digamos, nas sinagogas em especial. Nos comente sobre esse primeiro subtópico, pastor Moisés. Pastor Elias, pastor Davi, amigos que nos ouvem, nós observamos que o mundo, nesse momento aqui, o cenário dessas cidades aqui, historicamente falando, é um cenário efervescente, porque você tem
uma situação assim que é preciso que se diga. Nós temos aqui ainda os traços do helenismo, né? Exatamente. De toda a situação da cultura grega ali, ainda, né, muito forte. E é bom que você fale, pastor Moisés, aos irmãos que ainda não têm proximidade com esse termo helenismo, era uma influência da cultura, da língua, dos Sim. costumes gregos sobre o povo judeu, né? Sobre o povo judeu. E isso era muito latente naquelas regiões ali, né? Aliado a isso, a gente tem a tentativa do Império Romano de colocar também, aliado a isso, a sua cultura, né, as suas práticas, as suas leis, e nesse bojo todo tem os judeus convivendo também com a sua lei, a sua prática judaizante, a sua cultura. Então, olha, perceba aqui, e de repente todo esse contexto ele é impactado pelo poder do Evangelho, né? Paulo chega com uma mensagem diferenciada que eles ainda não tinham ouvido, né? Que nem defendia a lei propriamente dito com as suas, né, com seus ritualismos, e nem a cultura grega, por assim dizer, né, as suas teses filosóficas e tudo, porque o Evangelho vai de encontro a tudo isso. Então, olha só, o choque da mensagem de Paulo era como uma dinamite, né? Por isso que ele mesmo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus, né? E aí, não tem como a gente, pastor Elias, pastor Arruda, não tem como a gente não voltar para a epístola de Paulo aos Romanos, a carta magna, né? Quando ele faz toda uma exposição do poder do Evangelho, da situação do homem, da situação do grego, da situação dos judeus, da situação dos romanos. Aí ele pega todo mundo e coloca dentro do mesmo, vamos dizer assim, da mesma vasilha, dizendo, olha, no contexto do Evangelho não há separação, não há judeu, não há grego, não há romano. Todos são alcançados pela promessa. Eu fico imaginando que o discurso de Paulo em Icônio, uma cidade cosmopolitana, uma cidade frequentada por gente de todas as regiões ali, inclusive da Europa, da Espanha e de tantos outros lugares, a mensagem de Paulo vai nessa linha, né? Um evangelho forte, trazendo Cristo como a salvação, tanto para os judeus como para o grego, para os romanos, e essa mensagem ela impacta. E partindo de Paulo, que tinha uma compreensão profunda das Escrituras, nós vimos pelos dois discursos anteriores. Provavelmente o discurso aqui em Icônio ia na mesma linha, né, mas apropriado para o momento, apropriado para a cidade de Icônio, né? A princípio, esse discurso, ele impactou de tal forma que a Bíblia diz que eles entraram juntos na sinagoga, Paulo e Barnabé, e a mensagem foi tão impactante que grande multidão, tanto de judeus como gregos, né, afluíram para ouvir. E aí surge um conflito, porque os próprios judeus se posicionam contra a mensagem de Paulo, né, na tentativa de causar um tumulto ali, ou de alguma forma tentar persuadir Paulo a desistir da exposição do Evangelho. E aí a gente aprende uma grande lição com Paulo. Aquele que se propõe à pregação, à exposição da palavra de Deus, ele não pode, vamos dizer assim, se deter diante dos seus acusadores, diante daqueles que querem lhe confrontar, porque o texto bíblico vai mostrar que, embora eles falassem ousadamente, eles eram confrontados pelos judeus, mas eles não se calaram, eles continuaram a falar, e falar de forma poderosa, de forma ousada, e aliado a isso estava a operação de sinais e prodígios. O que confirma o nosso discurso na pregação do Evangelho não é só nossas palavras, o poder da palavra, o poder da eloquência, não. O que confirma o poder do Evangelho são os sinais, os prodígios, as maravilhas realizadas por meio de nós, né, no poder do Evangelho de nosso Senhor. E Paulo era categórico nisso.
ele tinha equilíbrio para lidar com os opositores. Deus exige de nós também esse equilíbrio, né? Aquele que se propõe a pregar o evangelho, que tenha equilíbrio, que também esteja preparado para assimilar os confrontos, né? Sem ir para as vias de fato, mas assimilar, entender que faz parte daquele que se propõe, né? E o mais interessante aqui é que, embora sabendo que eles queriam apedrejá-los, né? A Bíblia diz que, dirigido pelo Espírito Santo, eles deixaram a cidade, partiram para evitar que as coisas se propagassem e o tumulto se tornasse maior. Muito bem. E vale ressaltar que eles saíram em função desta perseguição, conspiração que surgiu lá, mas não foi resultado de medo, e sim fruto da direção prudência, do Espírito, né? de Deus, prudência, como já falou o pastor Moisés. E eles foram dali de Icônio para Listra, pastor Davi Arruda. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, quando Paulo está escrevendo a Timóteo a sua última carta, fazendo um esclarecimento do quão necessário às vezes é sofrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus, fazendo ênfase também de alguma forma aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo de número 5, que nós sofreríamos, porque também assim foi com os profetas que vieram antes de vós por causa do seu nome. Ele diz lá no versículo 11 de 2 Timóteo capítulo 3, o quanto ele sofreu perseguições e aflições, tanto em Antioquia, ele está se referindo a Antioquia da Psídia ali, em Listra e em Derbe e em Icônio, mas olha só, em Listra aqui ele apanhou, ele sofreu inúmeras perseguições e até foi apedrejado e foi levado ao ponto de ter tido como morto, lançado fora da cidade. Fale-nos desses ocorridos aqui em Listra. Muito bem, pastor Elias, pastor Moisés. Como muito bem disse o pastor Moisés, estes milagres, estas maravilhas eram confirmação da mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando. Então, esses milagres, essas maravilhas eram notórias, não somente na mensagem do apóstolo Paulo, mas também em todos os outros apóstolos. E quando ele prega, ele opera este milagre através do Espírito Santo, que é a cura deste aleijado. E se a gente observar o texto, é interessante a forma com que eles reagem a este milagre, né? E isso prova como o ser humano em si, ele tem essa carência de ter ídolos, porque não é a primeira vez que a Bíblia mostra os homens querendo entregar adoração a um outro homem qualquer, como por exemplo Atos capítulo de número 10, salvo engano, verso 25, Cornélio também tentou se prostrar e render adoração ao apóstolo Pedro. Mas vamos observar algo interessante aqui, porque nós temos que entender e a lidar com este texto do capítulo 14, porque algumas pessoas pensam que estes homens estavam apenas elogiando o apóstolo Paulo. Na verdade, não. Isso aqui não é apenas um elogio, não é apenas uma ênfase na mensagem de Paulo. Não, eles realmente entenderam, compreenderam que Paulo poderia ser um Deus. Tanto, prova do que estou falando aqui, Atos capítulo 14, verso 3, diz que eles foram aos portões da cidade com o intuito de oferecer sacrifício a eles. Então a gente percebe que aqui nós estamos falando de fato de uma idolatria. Paulo rejeitando, vieram outros judeus, incitaram, apedrejaram. E detalhe, só pararam porque já entenderam que Paulo estava como morto. Mas Paulo mostra para nós como a paixão, como o amor pelo Evangelho funciona. Porque o Senhor o restaura, ele não para, ele continua fazendo a obra de Deus. Isso nos mostra que o Evangelho, que a nossa fé, ela não nos priva do momento da dor. Nós vamos ter dor, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter levantes, mas ela nos mostra que esta fé verdadeira, firmada em Cristo, ela nos mantém de pé diante das adversidades. Muito bem. E saindo de Listra, onde ele foi tido como morto, foi apedrejado, inicialmente tido como Deus, né? Foram evocados como Deus, mas eles rejeitaram isso e foram para Derbe, pastor Moisés. E lá em Derbe, outros efeitos, outros fatos sobrenaturais ocorreram
em função da pregação do Evangelho. E o terceiro e último subtópico desta lição, de número 2, é Derbe, frutos que brotam da perseverança. Nos comente esse versículo 20 e 21 de Atos 14. Pastor Elias, sempre depois de um vento forte, vem a brisa suave, né? A gente vê isso com Elias na caverna, né? Mas veja só, se nas cidades anteriores por onde Paulo passou, ele enfrentou toda uma oposição, né? Toda uma situação a ponto de chegar a ser apedrejado e quase perdeu a vida, né? Ele não desiste, ele persevera naquilo que foi chamado, né? E quando ele chega em Derbe, ao anunciar o Evangelho, ele percebe os frutos do seu trabalho, né? Ele encontra um ambiente propício, um ambiente que recebe de bom grado a palavra. O comentador da lição diz que ele encontra um terreno fértil e ele anuncia o Evangelho ali, e a Bíblia vai nos mostrar que muitas pessoas naquela cidade se converteram e muitos discípulos foram feitos naquele lugar, né? Então, é muito bom quando a gente chega em um lugar onde você encontra um terreno propício para o Evangelho e a gente vê a ação do Espírito Santo, né, produzindo frutos que traz para aquele que está no desenvolver dessa obra missionária alegria, que traz conforto, que traz certeza, convicção de que está no caminho certo. Há um texto aqui nessa discussão aqui de Atos dos Apóstolos, que é lá no versículo 52 do capítulo 13, que não obstante as perseguições enfrentadas, o escritor vai dizer que os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo, né? Fica imaginando que eles estavam tendo em mente o que Jesus havia dito lá atrás, né? Se por minha causa vocês forem vituperados, perseguidos e tal, alegrai-vos, né? E agora aqui a gente encontra eles vivenciando isso, né? Mas aqui em Derbe nós encontramos, Paulo encontra os frutos que brotaram da sua perseverança. O que me chama a atenção aqui, para concluir, é a determinação dos apóstolos, de Paulo e Barnabé, que embora eles tivessem sofrido toda a animosidade nas cidades anteriores, quando eles saem de Derbe, a Bíblia vai nos mostrar que eles voltam, né? Paulo volta à mesma cidade que foi apedrejado, quase morreu, revisita os irmãos, né? E vai voltando até chegar novamente em Antioquia da Síria. Que determinação, que exemplo para nós, né? E a gente lembra, pastor Moisés, para finalizar este bloco, Salmo 126, versos 5 e 6, diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, que é a palavra, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Então, foi o que de fato aconteceu. Eu fico muito maravilhado ao ver isto, que por onde o apóstolo Paulo passava e Barnabé, eles iam também estabelecendo liderança nos trabalhos e consolidando essas atividades que eram desenvolvidas ali. E a forma era de uma forma sólida, a maneira como a fé dos irmãos eram instruída ali, ou a forma como eles eram instruídos no caminho da fé. Paulo diz, a Lucas escreveu no versículo 22 de Atos 14, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois
pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não era aquele evangelho açucarado, triunfalista, dotado de facilidades e proveitos aos olhos humanos, não. Sim. Mas era formado ou constituído por muitas tribulações e adversidades. E aqui nós finalizamos esta segunda lição, crendo no Senhor, que em breve, ainda na próxima semana, estaremos estudando a lição de número 3, a graça que alcança todas as nações. Perceba que nós estamos andando aos poucos. Nós estamos agora na primeira viagem missionária, mas depois nós haveremos de estudar outras atividades que constituirão as outras viagens missionárias desenvolvidas ou empreendidas por este grande homem de Deus. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por estar aí conosco. Até agora, quero voltar-me aqui aos pastores, nobres comentaristas que têm contribuído significativamente para a realização deste trabalho. Agradecer ao pastor Davi Arruda, a sua família, apesar das adversidades, todos que nos conhecem e conhecem o pastor Davi sabem o quanto ele passou por vendavais terríveis por esses tempos, mas o Senhor tem lhe sustentado e lhe conduzido. Agradecer ao pastor Moisés Moura, agradecer a todos os nossos irmãos das Assembleias de Deus aqui em Marabá, na Grande Marabá e todas as cidades adjacentes. Deus lhe abençoe. Queremos agradecer também ao irmão Albe, que a bom gosto, de uma enorme prontidão, tem servido-nos ali para que esse trabalho fosse e tenha sido realizado ao longo dos tempos. Deus nos abençoe. Vamos orar, pedir ao pastor Moisés Moura que nos despeça em oração nesta oportunidade. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta momento em que discutimos a Tua Palavra. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, detentor de toda a sabedoria, possa iluminar mentes e corações, para que esta palavra, Senhor, se torne frutífera e que o entendimento, Pai, seja aberto e assim eles venham conhecer, ó Pai, a profundidade da Tua Palavra e os seus corações sejam plenamente transformados através de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Amém.